Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui estou eu mais uma vez para compartilhar algo que o Senhor tem falado ao meu coração e eu espero que fale ao seu coração também. Eu estava lendo João 5, só um minutinho, e uma parte específica me chamou a atenção. João 5 é quando Jesus cura um paralítico de Betesda, só que ele faz isso num sábado, polêmico como sempre. Isso já acaba criando uma confusão. Alguns líderes religiosos começam a questionar. E aqui aparece um discurso de Jesus em que ele explica a sua missão. E logo adiante ele vai falar assim, no versículo 39 e 40. Vós examinais as escrituras, pois julgais ter nela a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Isso falou muito comigo, porque às vezes a gente faz muitas coisas que parecem ter Jesus e que em teoria são boas, mas na verdade é sem Jesus. Então, vós examinais as escrituras. Poxa, não é algo bom? Examinar as escrituras? Ler a Bíblia? Buscar a palavra de Deus? Examinar de fato? É algo muito bom. Mas às vezes a gente pode fazer isso sem Jesus. E acho que esse já é um papo bem recorrente, né? Do quanto a gente pode fazer coisas boas sem Jesus, achando que está tudo certo. Mas, além disso, às vezes a gente acha que são essas coisas que nos dão a vida eterna. Como aqui mesmo disse, vós examinais as escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna. A gente julga muitas vezes que é aquilo que a gente faz que nos traz salvação. Isso revela muito a motivação do nosso coração. Será que eu tô lendo a Bíblia aqui agora porque eu quero conhecer de fato a Jesus? Ou eu quero sentir que Deus tá me olhando lá de cima e vendo que eu sou melhor que tal pessoa que não está lendo a Bíblia? Nós não podemos achar que outras coisas a não ser Jesus podem nos dar a vida eterna, sabe? Isso faz a gente achar que a gente pode se salvar por conta própria e a gente vive a nossa vida ao invés de aprender a desfrutar de um relacionamento com Deus e ter uma intimidade saudável. A gente acha que a gente precisa fazer essas coisas porque se eu não fizer, eu não vou ser salvo, ou se eu não fizer, eu não sinto que eu estou me esforçando o suficiente. Às vezes nem é uma coisa sobre ser salvo ou algo que a gente realmente está pensando no coração de Deus. Às vezes é até vaidade nossa mesmo, a gente precisa estar fazendo porque senão a gente não se sente bem. E que bom, a gente realmente precisa estar fazendo. Só que a motivação do nosso coração muitas vezes revela o como a gente tem se relacionado com Cristo. Como de fato a gente vê, enxerga Ele. Por exemplo, a gente vai ao culto achando que é isso que vai nos dar a vida eterna. Não, eu preciso ir. Por isso que a gente já vai com esse tom de obrigação, ao invés de um tom de prazer, né? Não, eu preciso ir, porque lá no fundo eu acho que é isso que vai me dar a vida eterna. Então a gente vai pro culto achando que é o culto que vai dar a vida eterna, sendo que Jesus, aquele que dá a vida eterna, nem foi acessado durante o culto. Porque a gente está mais preocupado com uma vaidade, com um orgulho, com algo muito próprio, que não é o coração de Jesus. Então a gente pode sim fazer muitas coisas que aparentam ter Jesus, que aparentam ser boas, que em teoria são boas de fato, mas sem Jesus. E eu preciso sempre trazer à minha mente que o que eu faço não adianta se não tiver Jesus. Porque às vezes a gente já tá tão distante de Jesus, achando que a gente está tão perto, porque a gente está fazendo tudo que tem que ser feito, está trabalhando em tudo que tem que ser trabalhado, tá até lendo a Bíblia, tá até orando, mas o nosso coração tá num completo mérito próprio, sem de fato com vontade de conhecer mais de Deus. Então, a leitura da Bíblia, ela não nos salva. Nós lemos a Bíblia para conhecer mais daquele que nos salva, de fato. Nós conhecemos a Cristo, o nosso Salvador, através das Escrituras. Então também por isso que não adianta dizer, beleza, Jesus me salva, eu não vou fazer mais nada. Isso revela o nosso coração. Um coração encontrado por Cristo deseja conhecer mais dele. É através das Escrituras que nos foram deixadas que nós conhecemos mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em teoria, a gente deveria ler a Bíblia para conhecer mais de Deus. E para moldar o nosso coração, o nosso caráter.
como o de Cristo. Mas será que realmente é por isso que a gente lê? Ou será que a gente faz porque a gente acha que a gente precisa disso para ser salvo? Ou para nos justificar de alguma coisa? Vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Tudo aponta para Cristo. Não são outros meios que nos levam à vida eterna. É Cristo, 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 e Ele é suficiente. Às vezes eu paro para pensar, e se os nossos cultos, ou congressos, ou qualquer tipo de evento divulgado por uma igreja, fossem apenas um momento em que as pessoas buscam a Jesus juntas, sem outros estímulos? Para pensar, de verdade. Tudo que acontece num culto é muito importante, mas e se não tivesse o louvor, e se não tivesse a palavra propriamente dita, se fosse um momento de silêncio, para ir se encontrar com Deus e buscar Ele no íntimo, ler a Bíblia e buscar. Eu quero conhecer. Deus, me revela mais do teu amor, eu quero mais. E se nossos cultos fossem só isso, não tivessem nenhum estímulo a mais? Às vezes, o que Deus nos dá para desfrutar da presença dele acaba substituindo a presença dele. Acaba se tornando o nosso objetivo final. Nós tomamos essas coisas como ídolos. Por exemplo, o louvor. Quantas vezes a gente só quer ouvir uma música boa? Começa a música que a gente gosta, nossa, agora sim, a música que tá em alta ou o que for, e a gente só quer aquilo. Se me fizer chorar, tá bom. Sabe, não é na verdade para realmente entregar uma adoração, para conhecer mais de Jesus através dessa adoração também. Às vezes é algo que fala muito sobre nós mesmos. E essas coisas se tornam o nosso objetivo final. A música boa, o congresso, o workshop, o evento famoso, o evento conhecido. Essas coisas vão se tornando o nosso objetivo final, ao invés do nosso objetivo final ser Cristo. E às vezes a gente já tá tão ocupado com essas coisas, já está tão envolvido com isso, que a gente acaba esquecendo que essas coisas são apenas meios para que a gente conheça aquele que nos salva, não para propriamente nos salvar. Só que a gente faz com um esforço e um desgaste desnecessário, às vezes tão grande, porque a gente não tá fazendo com Jesus. E a gente acha que é aquilo que vai nos salvar, como se o sacrifício de Jesus não fosse suficiente. E agora tudo que nós fazemos é uma resposta ao amor a Ele. Então, às vezes, pra gente ouvir uma música boa, que nem tinha Cristo nela, já é o suficiente, sabe? Às vezes, acontece muitas vezes de a gente desfrutar de outras coisas que não necessariamente tem o nome Jesus escrito, é óbvio, mas quando isso é uma regra de que a gente já aprendeu a desfrutar tanto da vida sem Jesus, talvez ali mora o problema da nossa busca. Porque muitas vezes o problema da igreja nem é não estar buscando, mas é estar buscando a coisa errada, ou com a motivação errada do coração. A gente busca errado mesmo e muitas vezes a gente precisa admitir isso. Às vezes não é nossa regra de vida a gente viver assim, mas existem momentos da nossa vida em que a gente é pego em orgulho, em uma vaidade, em que a gente realmente está vivendo assim. E esse é o momento em que a gente precisa parar e rever qual é a motivação do nosso coração. Sabe, será que a gente genuinamente quer conhecer mais a Cristo, quer ser mudado por Ele, quer entrar nesse lugar perigoso e difícil de negar a nós mesmos e ter mais de Cristo? Ou será que, na verdade, tudo que a gente quer é uma mera dopamina gospel? Sabe, será que eu tô lendo a Bíblia, indo aos cultos, participando do grupo pequeno, participando de eventos, indo para congressos, gastando com isso, com aquilo, porque eu realmente quero conhecer mais a Cristo, ou porque eu estou me entretendo com isso? E isso é muito importante para o meu entretenimento, isso é muito importante. Até as coisas que aparentam ter Jesus podem nos distrair de Jesus. E eu precisei reconhecer isso na minha vida. Eu percebi, por exemplo, o tempo que eu gastava consumindo conteúdo teológico e discussões na internet sobre Deus e coisas desse mesmo meio.
eu tava gastando muito tempo com aquilo e eu acho legal, eu acho bom, é uma coisa interessante. Só que isso tava às vezes até substituindo o meu tempo com Deus, de busca de Deus mesmo, propriamente dito. Então, até o conhecer mais sobre Deus se tornou uma distração para mim, para não de fato conhecer a Deus e gastar tempo com Ele, né? Acho que não tem frutos melhores, não há um momento mais frutífero do que o que a gente gasta no íntimo com Deus mesmo. Então, os aprendizados ou aquilo que a gente busca externamente também é muito bom e a gente precisa disso. Só que às vezes a motivação do nosso coração para buscar tudo isso não é o simples desfrutar da presença de Deus, é sentir que eu tô buscando mais que outro, é até o sentir que eu tô melhor que ontem, é até uma cobrança própria, tentando se provar, tentando provar alguma coisa para si mesmo, para outras pessoas ou para Deus mesmo, sabe? Não é uma motivação genuína do nosso coração. E a gente se distrai. Eu falo por mim. Eu já me destruí não, graças a Deus. Já me distraí com muitas coisas que tinham Jesus no nome, mas que no fundo eu estava lá, não era exatamente por Jesus. Eu já tive momentos, por exemplo, vou até abrir meu coração aqui, em que eu estava lendo a Bíblia e recebendo revelação de Deus e entendendo coisas que eu não entendia antes, e aí pensando, nossa, tal pessoa deveria fazer isso também, deveria gastar mais tempo lendo a Bíblia. Olha aqui como eu tô recebendo de Deus. Essa pessoa não recebe de Deus e depois vem querer falar, vem querer dar conselho ou alguma coisa assim. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Porque no mesmo momento ele falou ao meu coração e eu já me arrependi desse pensamento. Mas entende que às vezes no fundo do nosso coração essa é a motivação pra gente estar fazendo algumas coisas. Ou é simplesmente um entretenimento mesmo, participar de eventos, coisas do mundo gospel, até mesmo coisas normais da vida da igreja, cultos, o que for. Às vezes até isso são coisas que a gente trouxe para nossa vida agora como entretenimento, não mais como busca a Deus e relacionamento com Deus, mas entretenimento mesmo. Então, por isso que às vezes a gente não tem tanta vontade de fazer as coisas, ou gostaria de ser um mero espectador, só sentar na cadeira e consumir. Quando foi que a gente começou a ir para a igreja para sentar e consumir? Quando ir para a igreja é prestar o nosso culto ao Senhor, é fazer parte de um corpo, sabe? É muito estranho. A gente não deveria normalizar isso. Ir para a igreja, ir para um templo, sentar, ouvir, receber aquilo que era para receber, levantar e ir embora. Isso é muito estranho. Tem muito cachorro latindo também. E às vezes, repito, a gente tá tão envolvido que a gente conhece tudo. Conhece a Bíblia, conhece as histórias, conhece as músicas, conhece os eventos, conhece a missão, conhece o trabalho, mas não conhece Jesus. E é por isso que às vezes a gente tem tanta dificuldade de falar sobre o que Deus tem feito na nossa vida para outra pessoa, testemunhar de Jesus para outra pessoa, evangelizar, trazer pessoas para Cristo. Eu me peguei pensando muito nisso, que às vezes eu tô achando que eu tô apaixonada por Cristo e servindo de verdade a Ele, quando eu tô mais preocupada com coisas que Ele não me pediu, sabe? Poxa, Ele disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura. E às vezes eu tô preocupada em me satisfazer com o entretenimento que eu tenho consumido na minha igreja, nos meus eventos, nas minhas músicas, ao invés de ter um relacionamento tão desesperado por Jesus que eu preciso levar isso para outras pessoas. Então, nesse sentido, com certeza, todas essas outras coisas podem até ser uma distração para não conhecer Jesus de verdade e levar Jesus de verdade a outras pessoas. Acabou meu armazenamento, mas eu apaguei um monte de coisa que eu não sabia nem se eu podia ter apagado, então deu tudo certo. Onde que eu tava? Lembrei. Essas coisas acabam se tornando o nosso fim. Por exemplo, a gente busca fazer um bom serviço. A gente busca, eu tô falando de servir a igreja, mas pode ser até no próprio trabalho, né? A gente busca ouvir uma boa música, às vezes fazer uma boa música, participar de um bom evento, de um grande evento, conhecer pessoas
do mundo gospel e muitas outras coisas e não conhecer Jesus. Esse é o fim para o qual a gente busca muitas coisas. E isso entra até a questão de milagres próprios, cura, bênçãos que nós gostaríamos de ter. Às vezes a nossa busca se torna muito intensa com uma motivação dessas. Então, aparentemente, a gente tá fazendo muito. Nossa, olha aqui, Senhor, olha como eu tô fazendo, olha como eu tô buscando. E só que, na verdade, o nosso fim ou é a própria coisa que a gente está fazendo para se sentir melhor, ou é, então, um resultado que a gente acha que Deus deveria nos dar por conta disso. Então, ou é, não, eu tenho que estar lendo a Bíblia porque eu preciso disso para me sentir melhor que outras pessoas. Ou então eu preciso fazer isso porque eu acho que assim Deus vai me dar o que eu tô pedindo. Onde fica Jesus nessa história? Isso constrange o meu coração. Porque, claro, falando assim, com o verbo rasgado, parece uma coisa muito ruim, que nenhum de nós pensa. Não, eu não busco pensando isso. Nossa, que coisa. Mas às vezes até de forma inconsciente, talvez não inconsciente. Como que eu vou dizer isso? Talvez muito lá no fundo, a gente age e pensa sem perceber dessa forma. E é por isso que a gente muitas vezes deixou de desfrutar dos ambientes simples da presença de Deus. A gente acha que a igreja precisa fazer um malabarismo para nos entreter. A gente quer só sentar e consumir. A gente quer que seja do nosso jeito. E isso não é nem só dentro da igreja, isso é na nossa própria vida. A gente está tão acostumado a apenas consumir entretenimento e ser agradado por aquilo que chega, que a gente opta por fazer as coisas que realmente só nos dão prazer. Às vezes a gente não vive uma vida de renúncia, de fato, ou uma vida de, sabe, o que Deus quer de mim. Não toda hora, Deus, eu queria que o Senhor fizesse tal coisa, mas, Senhor, o que o Senhor quer de mim? A gente começa a escolher as coisas da nossa vida de uma maneira como se Deus estivesse completamente à parte dela. Então, meio que não importa o que Deus quer de mim, o que Deus quer que eu renuncie, nesse momento eu quero tal coisa. Então, os meus momentos de oração não vão ser de desfrutar da presença, de moldar o meu coração ao coração de Deus, vão ser momentos de tentar convencer Deus daquilo que eu quero, de tentar mudar o coração de Deus para aquilo que eu quero. E a vida vai se tornando muito desgastante mesmo dessa forma. Então eu acho que a gente deveria parar de ser tão consumista em relação às coisas da nossa vida. A nossa vida com Deus, a igreja e qualquer outra coisa externa. A gente é muito consumista visando aquilo que nos entretém. A gente seleciona muito aquilo que a gente quer de Deus, ao invés de estar completamente à disposição para aquilo que Ele quiser fazer em nós, sabe? E é por isso que a gente começa a escolher tanto, quando a gente deveria estar mais submetido àquilo que é vontade de Deus, aquilo que a palavra de Deus diz. A gente busca muita coisa externa, a gente quer, eu preciso daquela música, eu preciso ir naquele show, eu preciso daquele congresso, eu preciso, como se fossem essas coisas que vão nos salvar, como se fossem essas coisas que vão preencher o nosso vazio. E às vezes a gente até faz tudo isso e Jesus está muito distante. Não porque ele não estava nesses lugares, mas porque o nosso coração está distante dele. Então, sim, pode ter um evento grande, conhecido, que é muito bom e que Cristo realmente está lá, está disponível, porque ele está em todo lugar disponível para que a gente busque ele. Mas às vezes o nosso coração está tão distante que todas essas coisas que facilitariam o nosso relacionamento com ele acabam nos distraindo de um relacionamento com ele. A gente não pode deixar a melhor parte de todas as coisas de fora, sem acessá-la. Eles examinavam as escrituras, mas não queriam ir até Jesus para ter a vida eterna, sendo que era a respeito de Jesus que as escrituras davam testemunho. E a gente faz isso com muita coisa, às vezes até sem perceber. A gente acha que são outras coisas que vão nos curar. Eu preciso de uma nova palavra, eu preciso de uma nova profecia, eu preciso de um novo evento. Essas coisas todas são boas.
mas nenhuma delas são o próprio Cristo. São meios para se achegar a Cristo, para conhecer mais dele. Que o nosso coração seja sempre assim, moldável, ensinável, disposto a aprender mais, a conhecer mais. E que a gente pare de querer tanto coisas para nos satisfazer e escolher aquilo que nós precisamos e queremos fazer porque essas coisas nos salvam. Não, a gente vai parar de fazer isso porque quem nos salva é Cristo. Quem se entregou numa cruz foi Cristo e nós queremos conhecê-lo mais. Se eu gasto tanto tempo na igreja é porque eu quero conhecer mais de Cristo. Se eu gasto tanto tempo lendo a Bíblia é porque eu quero conhecer mais de Cristo. Se eu vivo em comunhão saudável com os meus irmãos é porque eu quero conhecer mais de Cristo. Nada é para saciar algo e tomar o lugar do próprio Cristo. Eu espero que eu tenha conseguido passar aquilo que estava na minha cabeça. E também espero que eu e nós paremos de fazer as coisas de Jesus sem Jesus. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Até a próxima.